Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula e desta vez a gente fala sobre a função exponencial, tá certo? Nessa playlist que estamos construindo, nós já falamos de propriedades da potenciação, propriedades da radiciação, são todas elas demonstradas, tudo bonitinho, alguns exemplos, coisas bacanas. Falamos já de equações exponenciais, na verdade, também na playlist, nós temos aí no vídeo anterior. E agora chegou a vez da gente falar sobre a função exponencial. O que uma função tem para ela ser chamada de função exponencial? Aqui no canal a gente já estudou função, função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular e agora chegou a vez de falarmos sobre a função exponencial. Tá bom, minha gente? Então veja só, o que uma função precisa ter para ser chamada de função exponencial? O que acontece com a função? Veja só, é muito simples. Quando a gente está falando de função, estamos falando de uma grandeza que varia em função de outra. Na verdade, a gente põe o f de x ou y dependendo do valor de x. A função vai ser exponencial quando esse x, que é a nossa variável, aparece no expoente. Então, por isso ela é chamada de função exponencial, tá bom? Deixa eu colocar essa definição bacana de função exponencial para a gente começar a estudar. Olha só, então podemos dizer assim, função exponencial é toda função dada por f de x igual a ax mais b, com... Aqui agora a gente vai relembrar uma coisa que estudamos no vídeo passado. Este A, que é a base da nossa potência, este A, na verdade, tem que satisfazer uma condição. Nós vimos que esse A não pode ser 0, não pode ser 1 e também não pode ser negativo. Não é verdade? Não pode ser 0 e não pode ser 1, porque senão vai virar uma função constante. Não pode ser negativo para aquele caso onde o expoente é uma fração de denominador par fora do conjunto dos números reais, não é verdade? Já estudamos isso. Então eu tenho uma função f de x igual a um número real qualquer que satisfaz uma condição elevada a x. Mas que condição é essa? O a precisa ser um número maior que 0 e também diferente de 1. Tá bom, minha gente? Senão a função deixa de ser a função exponencial. Tá bom? É importante a gente lembrar disso. Então, o que é uma função exponencial? É toda função dada por f de x igual a elevado a x com a maior que 0 e diferente de 1. Exemplos. Olha só. Exemplos. Se eu dissesse para vocês assim, ó, que eu tenho uma função f de x igual a 2 elevado a x. Eu tenho aqui uma função exponencial, na verdade, esse a é 2 e ele é maior que 0 e diferente de 1. Mas eu também poderia ter uma função assim, ó, g de x, comecei colocando de azul, deixa eu apagar aqui, colocar de azul, olha só, g de x é igual a 1 meio elevado a x. Pronto, eu inverti esse 2, ficou 1 meio, e 1 meio pode, porque 1 meio é maior que 0 e também diferente de 1, tá bom? Então olha só, galera, o que é uma função exponencial? É uma função que tem a estrutura a elevado a x, tá? Onde esse a não é um número negativo, nem 0, nem 1. Ou seja, ele é maior que 0 e diferente de 1. Dei aqui 2 exemplos, mas quando a gente fala de função, a primeira coisa que a gente precisa saber é da definição dessa função. A outra coisa que a gente corre atrás é como será o gráfico dessa função, tá bom? Então, o próximo passo é a gente construir o gráfico da função exponencial para a gente dar uma estudada nisso tudo. Mas veja só, galera, quando a gente começa a estudar o gráfico de uma função, eu sempre digo isso aqui nas aulas. A gente pega uma função, atribui valores a x, encontramos os valores de y, porque aí a gente vê como que a coisa acontece e depois a gente generaliza naquelas observações para a gente
conseguir construir um gráfico de uma forma mais simples, né? Mas por enquanto, a gente atribui valores para a gente descobrir como que fica o gráfico dessa função. Bom, veja só. Vocês estão lembrados que fizemos isso lá na função do primeiro grau, função do segundo grau? Porque quando a gente tem uma certa condição lá para o coeficiente A, a gente começa a perceber assim, poxa, se A for positivo, se A for negativo, aqui não vai ser diferente. Tá? Esse A, que é a base da função exponencial, precisa atender a isso daqui. Ó. Eu tenho o número 0 na reta real, eu tenho o número 1 na reta real, e esse A, ele tem que ser um número que pertence a esse intervalo aqui, ó, maior do que 0, diferente de 1. Então eu vou dividir isso daqui em dois casos, tá bom? Percebam, eu posso ter um A entre 0 e 1, ou então eu posso ter um A maior do que 1, não é verdade? Então aqui eu tenho um A maior que 0 e menor que 1, e aqui eu tenho um A que é maior que 1. Então vamos fazer o seguinte, para ficar melhor para a gente entender o processo, eu vou dividir essa aula em duas etapas. Nós vamos fazer o primeiro caso, olha só, primeiro caso, que é para um certo valor de A, pertencente a um desses intervalos, e depois a gente faz para o outro valor de A. Pode ser? Vamos lá então? Então veja só, galera, primeiro caso. Eu vou fazer o seguinte, como eu coloquei esses dois exemplos, e a gente pode perceber que cada um deles está em um intervalo, eu vou construir o gráfico com vocês dessas duas funções, tá bom? Então, a primeira função eu quero essa daqui, o A é maior que 1, na verdade, que é 2. Então, eu vou chamar aqui, ó. Primeiro caso é quando a gente tem A maior que 1. E eu quero construir o gráfico dessa função daqui, ó. F de x igual a 2 elevado a x. É este gráfico daqui que nós vamos tentar construir, tá bom? Galerinha, o que é que eu faço para construir o gráfico desta função? Eu vou colocar aqui, ó, primeiro caso, A maior que 1, e eu vou dar como exemplo a função y igual a 2 elevado a x, que é essa função daqui, esta daqui que a gente viu como exemplo agora há pouco, tá? Vamos lá então, o que foi que eu disse para vocês? Para a gente construir esse gráfico, a gente vai atribuir valores a x e encontrar os valores de y. E os valores que a gente tem hábito de atribuir são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E daí a gente vai encontrar os valores para y, né? Essa é a imagem de cada um desses valores. Vamos ver como é que fica? Galerinha, se o x for menos 2, eu vou ter que calcular o valor de 2 elevado a menos 2, que é o valor de y, não é verdade? Vamos lá, olha como as propriedades são importantes. Expoente negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. E 1 meio ao quadrado é 1 sobre 4. Encontramos aqui, ó, 1 sobre 4. Se for menos 1, eu teria que calcular o valor 2 elevado a menos 1, que vai ser, ó, inverte a base, troca o sinal do expoente, 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Se x for 0, eu tenho que calcular 2 elevado a 0. Outra observação importante, né? Quando o expoente é 0, o resultado é sempre 1. Então, aqui vai ser 1. 2 elevado a 1 é sempre 2. Outra observação, toda vez que o expoente é 1, o resultado é igual à base. E para x igual a 2, eu teria que calcular o valor de 2 ao quadrado, que é 4. Pronto, preenchemos essa tabela. E agora eu vou apagar isso daqui, que, só para vocês verem como que eu achei esses valores. Mas agora eu vou colocar aqui no plano cartesiano o gráfico que a gente vai encontrar para esta função y igual a 2 elevado a x, tá bom? Vamos lá. Plano cartesiano fica mais ou menos assim. Galerinha, deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. Pronto. Vou fazer o gráfico. Atribuir estes valores daqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando vocês forem construir isso no caderno de vocês, se vocês pararem para perceber, use uma régua bonitinho
porque essas distâncias precisam ser iguais, tá? Aqui a mão livre não vai ficar muito bacana, mas façam sempre o possível para ficar beleza. Os valores que nós encontramos foram 4, bota aqui na metade do caminho o 2, na metade do caminho o 1, depois na metade o 1/2 e na metade da metade aqui 1/4, tá bom? Então aqui é o 1/2 e aqui é o 1/4. Tá certo? Vamos lá então, galera, marcar esses pontos. O menos 2 de x com 1/4 de y tá aqui, ó. Achei este ponto aqui, que eu vou marcar aqui, ó. Pronto, é este ponto aqui. Depois, menos 1 com 1/2. O menos 1 de x com 1/2 de y. Marquei e encontrei o ponto aqui. 0 de x e 1 de y está aqui. 1 de x e 2 de y, ó, encontrei aqui o ponto. E 2 de x com 4 de y, encontrei aqui, olha só. Eita, beleza? Pronto. Veja só, gente, eu atribuo esses valores, mas a gente pode perceber que x poderia ser 1,1, 1,2, qualquer número entre 1 e 1. Então, entre 1 e 2. Então, na verdade, essa função tem um domínio real, né? X pode ser qualquer valor. Então, existem valores daqui para cá. Essa função não tem salto, né? Então, outra coisa. Então, eu posso ligar esses pontos. Percebendo que não é uma reta, e a gente vai ter, então, como gráfico dessa função, uma curva assim, ó. Esta curva. Mais ou menos assim. Tá bom? Que recebe o nome, tá, gente? Recebe o nome de hipérbole. Olha só, que nome bonito. Hipérbole é o nome desta curva em matemática, tá? Percebam vocês uma coisa aqui muito interessante. Quando eu comecei a traçar essa curva, vejam que existe uma diferença aqui, um espaço entre o eixo x e a curva azul, que é a hipérbole. Essa curva não toca, não tem zero da função. Tá bom? Lembra? Quando o gráfico corta o eixo x, é porque ela é no zero da função. Por quê? Não existe valores para x que tornam 2 elevado a x igual a zero, ou seja, y nunca vai ser zero. A imagem dessa função nunca vai ser zero. Tá certo? Você sabe por quê? Por conta disso daqui, ó. Esta função vai descendo, 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 e 2 elevado a menos 3, menos 4, menos 5 vai ser um número cada vez menor. Porque tu vai multiplicar, na verdade, por 1/2, já que o expoente é negativo, né? 1/2 elevado a algum número. Mas se tu tem um número positivo e tu multiplica por 1/2, ele vai se tornando a metade. Se tu multiplica por 1/2 de novo, a outra metade. Mas nunca vai ser zero. Cada vez vai ficando menor. Ele tende a se aproximar do zero ao máximo, mas nunca vai ser zero. Tá bom? Então é você imaginar que essa linha azul, ela sai daqui de um número bem próximo do eixo x, mas ela nunca toca o eixo x, tá bom? Então este é o gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Mas eu disse para vocês que este é apenas o nosso primeiro caso, tá bom? O primeiro caso foi para a maior que 1. Só que existe também o segundo caso, porque ó, a maior que 1 está aqui. O segundo caso, A precisa ser um número entre 0 e 1, tá bom? Então, se A é um número entre 0 e 1, a gente vai fazer o seguinte, vamos construir o gráfico desta função aqui, tá bom? Galerinha, vou apagar essa parte do quadro para eu colocar esse segundo exemplo aqui, tá certo? E a gente vai construir o gráfico para a gente comparar. Então, olha só, deixa eu apagar aqui. Pronto, vou construir o gráfico da função. Então fica assim, olha só. Segundo caso, a precisa ser maior que 0 e menor que 1, tá bom? Nós vamos construir o gráfico de uma função que atende a essa condição para o A. E eu vou ter como exemplo a função y igual a 1/2 elevado a x, que foi a função
que nós tínhamos colocado aqui como exemplo, tá bom? Então, olha só, galera, o que é que eu vou fazer para construir esse gráfico? A mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou atribuir valores a x e encontrar os valores de y. E esses valores podem ser os mesmos, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá bom? E agora a gente vai preencher para descobrir os valores de y. Que fica assim, ó. Para x igual a menos 2, eu teria 1 meio elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte a base e troca o sinal do expoente. Só que 2 sobre 1 é 2. E 2 elevado a 2 é 4. Vamos lá. Se for menos 1, é 1 meio elevado a menos 1. Que inverte a base, fica 1 meio 2 sobre 1 elevado a 1. E 2 sobre 1 é 2. Elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2. Qualquer coisa elevada a 0, nós já vimos, é 1. 1 meio elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, 1 meio. E 1 meio elevado a 2, 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Pronto, já conseguimos aqui preencher a tabela. E agora a gente vai desenhar novamente o nosso plano cartesiano, tá? Para a gente colocar esses valores aqui e construir o gráfico da função. Saiu um pouquinho torto aqui, deixa eu tentar melhorar. Pronto. Pronto. Eixo X, origem, eixo Y. E achamos aqui esses valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. 4 que nós encontramos, depois encontramos o 2, também precisamos do 1, novamente 1 meio e 1 quarto. Tá bom, gente? Então vai ficar assim, ó. Menos 2 de x com 4 de y. O ponto tem essas coordenadas, logo ele vai estar aqui, olha só. Pronto, ele vai estar aqui, gente. Aqui assim. Agora, menos 1 de x com 2 de y. Menos 1 de x com 2 de y vai estar aqui. Prontinho. 0 com 1 está aqui. Tá bom? 1 com 1 meio. Ele vai estar aqui. Achei o valor aqui. E 2 e 1 quarto. 1 quarto está aqui, pequenininho. Ele vai estar aqui. Pronto. Então, a curva é esta curva que eu já disse que a gente pode ligar um ponto a outro. E vamos ter aqui, ó. E como eu já disse para vocês, essa curva vai descer para sempre, mas ela nunca vai tocar o eixo X. Nós já discutimos isso. Não é verdade? Bom, e como é mesmo o nome dessa curva, minha gente? Só mudou a posição, né? O crescimento. Mas a gente tem aqui também uma hipérbole. Tá bom, galera? Pronto. Uma vez que vocês já entenderam como que a gente vai fazer para construir esses gráficos, existem algumas observações que nós podemos tirar e generalizar desses dois exemplos. Vamos para lá? Veja só, galera. Observações. Observações. Galera, veja só a primeira observação. Uma coisa que vocês podem anotar, mesmo que eu tenha feito apenas 2 exemplos, não demonstrei, porque não precisa aqui agora, não é nosso objetivo, mas uma coisa bacana é esta daqui. O gráfico da função exponencial é sempre uma hipérbole, tá bom? Anotem aí, porque vocês vão precisar disso. Galera, observação número 1. O gráfico da função exponencial é sempre uma hipérbole, tá bom? Tá aqui, ok? Segunda observação. O que aconteceu quanto ao crescimento? Eu disse para vocês que quando eu mudei de exemplo, a gente trocou o crescimento. Esta função daqui é uma função crescente, não é verdade? Já esta função aqui é uma função decrescente. Vamos lá para o nosso vídeo de função para a gente relembrar isso. Quando é que uma função é crescente? Pela definição,
À medida que a gente aumenta o valor de x, a gente precisa também aumentar o valor de y. Sempre que eu aumento a abscissa, o valor da ordenada também precisa aumentar. Veja só, por que esta função daqui, foi crescente? Você sabe por quê? Porque à medida que eu aumento o valor de x, para ficar melhor para vocês, considere x um número natural. Se x é um número natural, 2 elevado a x e 2 elevado a x mais 1. Olha só, se x é um número natural, x mais 1 é maior do que x e também natural. Vocês concordam que isso daqui, eu tenho 2 elevado a x multiplicado por 2? Então, se eu tenho que 2 elevado a x é um número positivo, porque não existe zero aqui, não lembra? Não tocou no zero, nem tampouco passa para a parte negativa. Para qualquer que seja o valor de x um número real qualquer, 2 elevado a x é sempre maior que zero. Pronto, já falamos disso. Então isso daqui é positivo. Se tu tem um número positivo e tu multiplica por 2, qualquer número positivo, se você multiplica por 2, ele fica maior. Então, quanto mais você aumentar o expoente, você vai multiplicar por 2 mais vezes. Então, ele vai ficando cada vez maior. Ou seja, se tu aumenta o valor de x, se tu aumenta o valor do expoente, tu vai aumentar o valor de y, que é o resultado dessa operação. Então, todas as vezes que a base for um número maior que 1, porque tu tem um valor positivo multiplicando por um número maior que 1. Então, toda vez que a base for um número maior que 1, a função é crescente. Tá bom? Então, na segunda observação, você vai colocar assim, ó. Se A é maior que 1, a função y igual a elevado a x é crescente. Tá bom? Pronto. Agora, se a base for um número entre 0 e 1, por exemplo, o meio, se tu tem um número positivo e multiplica por o meio, ele vai ficando menor, porque é a metade, né? Multiplicar por o meio é a metade, é encontrar a metade. Então tu vai ter a metade, se tu multiplicar de novo, tu vai ter a metade da metade, ele vai ficando cada vez menor. Mas se tu tem um número positivo e vai multiplicando por o meio, ele vai ficando menor, mas ele nunca vai chegar a zero. Na verdade, porque vai continuar sempre positivo. Ok? Então, olha só, se tu tem um número positivo e multiplica por um número menor que 1, entre 0 e 1, na verdade, ele vai ficando menor. Então, essa função é decrescente. Então, na mesma observação número 2, você vai colocar assim: se A é maior que 0 e menor que 1, a função y igual a A elevado a x é decrescente. Tá bom, minha gente? Olha só, observação 2, importante. Tá certo? Terceira observação. Vejam só, tu tem uma função que tem um expoente x, tá bom? É A elevado a x. Seja qual for a base A, contando que seja maior que 0, diferente de 1, todas as vezes que o expoente x, que esse expoente for igual a 0, tu vai cair naquela observação lá das propriedades que nós vimos. Se a base é diferente de 0 e o expoente é 0, o resultado é 1. Então, para qualquer base, todas as vezes que o x for 0, o valor que você vai encontrar é igual a 1. Ó. X igual a 0, tu achou y igual a 1. X igual a 0, tu achou y igual a 1. E isso vai acontecer para qualquer base. Ou seja, a hipérbole da função exponencial sempre vai passar pelo ponto 0, 1. Ou seja, ela vai cortar o eixo y em 1. Tá aqui, ó. Tá bom, gente? Tá aqui, ó. Cortando o eixo y em 1. Então, a gente vai colocar isso na terceira observação. A hipérbole da função exponencial sempre passa pelo ponto P0, 1. Tá bom? A hipérbole da função exponencial sempre passa pelo ponto P0, 1. Ok, galera? Pronto. Quarta observação. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar esse rascunho bobo. Pronto. E a gente vai colocar a quarta observação. Aqui. Eu disse para vocês que essa curva vai descendo, 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 mas ela nunca toca o eixo X. O eixo X é a reta
mais próxima dessa curva sem tocar, tá bom? A isso a gente dá o nome de assíntota, tá certo? É a assíntota da curva. Então, na quarta observação, vocês vão colocar assim, ó, o eixo X é uma assíntota, tá bom? Da curva y igual a a elevado a x. Tá bom, gente? O eixo X é uma assíntota da curva y igual a elevado a x. Beleza? Pronto. E para encerrar, a observação número 5, que fala o seguinte. Vocês percebam aqui 2 elevado a x. X pode ser um número qualquer. Então a função, opa, botar de azul. A função f de x igual a a elevado a x tem, olha só, o domínio da função f. O domínio dessa função f é o conjunto dos números reais. Por quê? X pode ser qualquer valor, não tem condição de existência para x. E a imagem dessa função f, veja só, a imagem não é um número real. Primeiro que a gente já descobriu que nunca vai ser zero, nem tampouco negativo. Na verdade, para essa estrutura, a gente só tem gráfico daqui para cima. Isso quer dizer que a imagem é positiva com o asterisco para a gente eliminar este zero. Tá bom, gente? Conjunto dos números reais estritamente positivos. Tá certo? Beleza para vocês? Gostaram da explicação? Se gostaram, aproveita aí e dá um like, por gentileza. Tá certo? E se ainda não forem inscritos no nosso canal, ó, clica aqui e você se inscreve, ativando os sininhos para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Próximo vídeo que a gente vai assistir, inequações exponenciais. Também muito importante, tá bom? Um abração para vocês, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Um abração. Tchau.